esteja conosco nessa noite, para que possamos estudar um pouco. Hoje nós vamos estudar Gênesis, o capítulo da Gênesis, no capítulo 14, e o item 29 a 30. Esse item é um livro de ciência, né? Não é um livro, não é o Evangelho segundo o Espiritismo, e é a primeira vez que eu estou lendo, já li, mas estou lidando para transmitir alguns ensinamentos que está aqui através de... É o item do 29 ao 30, é um capítulo bem pequeno, um item pequeno, mas fala da catalepsia e fala da ressurreição. Se falando da ressurreição, nós lembramos da questão do Lázaro, né? Quando ele ficou morto, né? Esteve como morto, já tinha sido enterrado, e a irmã dele, que era Marta e Maria, eles queriam que ela fosse, né? Que Jesus fosse, mas ele estava em trabalho de levando a boa nova em outros lugares, mas ele chegou não no mesmo momento que ele foi chamado, mas depois ele esteve lá com as irmãs. É quando ele já estava na sepultura, que eles enterravam naquelas locas, né, que colocava pedra e a pessoa ficava naqueles vãos que eram construídos. E Jesus fez ele ressuscitar, fez ele voltar à vida. Então nós observamos que na ciência nós sabemos que quando nós realmente morremos, né, nós não podemos voltar mais à vida. Nós, aqui, nesse momento, o mestre ele tinha todo o conhecimento da ciência, ele tinha todo o conhecimento de como se movimentava ou trabalhava os fluidos. Então, ele tinha todo esse conhecimento. E nós vamos falar da catalepsia, então eu vou falando, vou lendo, ao momento que eu vou lendo, eu vou passando algumas informações que eu entendi. A matéria inerte é insensível. O fluido perispiritual o é igualmente. Então, ele está falando, a matéria inerte é uma matéria que está sem movimento, está sem vida. Ela está em movimento. E ela não está em movimento. E o fluido perispiritual é igual. Ele também, o perispírito, esse fluido perispiritual, ele também não tem essa questão da insensibilidade, que ele é insensível a tudo. O fluido perispiritual é que move. Então ele transmite na sensação ao centro sensitivo, que é o centro espiritual, que é o espírito. O espírito em si, essa centelha de luz, onde está o pensamento, onde está todas as nossas ideias, esse é insensível à dor. Ele não sente dor. E para que haja esse despertar do espírito, esse fluxo perispiritual, ele vai ajudando a chegar até o espírito, onde o espírito sente. Quando há a encarnação do espírito, há uma ligação, que são três corpos, espírito, perispírito e o corpo físico nosso. Essa ligação é tão intensa, é tão grande, que quem nos governa é o espírito. A nossa fala, os nossos movimentos. Em nosso corpo nós temos um aparelho, nós temos um órgão maravilhoso, que é o nosso cérebro, que ele faz o comando do nosso corpo. A parte fisiológica, onde nós temos o sentimento, o paladar,
onde nós choramos, nós utilizamos o banheiro, nós temos todos esses sentidos, o movimento das mãos, o movimento de caminhar, é tudo feito pelo cérebro nosso, enquanto nós estamos no corpo físico aqui. Não importa quanto tempo nós passamos, mas nós somos conduzidos tanto pelo perispírito, que é a forma, ele vem como uma forma do nosso próprio corpo. É tanto que quando há a morte do corpo, nós que vamos deslocando o nosso perispírito desse corpo inerte, como ele fala assim, acontece que ele toma forma do corpo. Porque ele é como se fosse uma forma. É muito interessante porque é tão difícil. No livro de André Luiz, dos Mensageiros, ou mesmo no primeiro livro nosso lá, ele mostra muito, e se você está assistindo o filme, ou se já leram o livro dos Mensageiros, vocês vão perceber que eles vêm assistir a um rapaz que está se deslocando, saindo do corpo muito doente para o desencarne dele. E ele já está em níveis de uma doença e muita fraqueza corporal, que ele não tem forças nenhumas para reagir e querer viver novamente. É quando eles estão fazendo o processo dessa desligação do corpo, que é através desse fio, né, que nós temos, que condutor, eles estavam preparando esse momento. É quando uma criança, ela tem muito amor por aquele homem. Ele é um homem muito rico e ele tem um amor muito grande, então ele faz uma prece quando já está se deslocando para partir o fio que separa o corpo pé espiritual do corpo material. Ele faz essa prece com tanto fervor, pedindo para que ele não morresse. Ele volta à vida, como fosse um grande milagre, até mesmo uma ressurreição. Ele está morto e ele volta à vida, e é através da prece, da oração, de nós entrarmos em contato com Deus, ou quem nós confiamos, Maria Santíssima, um santo de devoção que temos, ou mesmo que nós reconhecemos esse lado espiritual, os nossos anjos guardiões, os mentores espirituais. Então, há esse processo de ajuda em cada um de nós. Nós não ficamos só, em momento algum aqui. Mas para nós falarmos desse problema, aqui fala assim: as lesões dolorosas do corpo repercute, pois no espírito. Quando nós tomamos um choque elétrico, o espírito também sente o choque elétrico. Então, se nós pegarmos uma coisa aqui para tomar um choque, então essa energia elétrica, essa energia nos permite, então nós tomamos o choque e o espírito também sente. Como ele começa a partir do momento em que ele está comandando aquele corpo para uma nova encarnação, para a reparação de alguma falha que ele teve e que está preso nessa consciência de culpa. Porque como é que nós nos levamos a melhorarmos, para que nós reconhecemos o nosso erro? Nós temos que, em primeiro lugar, sentirmos o remorso do que nós fizemos. Isso é uma coisa mais natural do mundo. A gente fez uma coisa errada, usou um termo que não era necessário para alguém e ferimos uma pessoa com palavras, porque quando nós nos ferimos uma pessoa com palavras, nós estamos ferindo ele moralmente. Vai direto para o sentimento, que é o lado psicológico, emocional do ser humano. Então nós nos arrependemos
E depois nós vamos fazer o quê? Para que nós não levamos através desse ato um sentimento de culpa, de algo que nós não deveríamos ter feito. O que é que acontece? Acontece que quando vem o arrependimento, nós vamos pedir desculpa do que fizemos. Fulano, você me desculpa? Ou fulano, você me desculpa? Você me perdoa? E aí, através desse momento, é que nós vamos reparar. E esse perdão, essa desculpa, é uma preparação de nós admitirmos, deixarmos o orgulho do lado e admitirmos que erramos. Esse é o primeiro passo para que haja. Então, em todo o processo doloroso da vida humana, há por trás de tudo isso fatos que nós cometemos consciente ou inconsciente. Consciente na vida atual, onde nós estamos despertos, onde nós estamos vivendo dentro de uma sociedade, onde nós temos deveres e também temos que termos também, não só deveres, mas termos lazer, termos momentos de diversões, momentos de encontrarmos com os amigos. Então, quando nós estamos aqui na Terra, se erramos, nós estamos errando despertos. Nós estamos despertos. E é por isso que a nossa consciência nos chama a razão. O Espiritismo, ele traz muito isso para nós. Quando você começa a estudar as leis divinas e entender que nós somos parte integrante da criação, que nós somos filhos de Deus, que Ele nos criou, todos nós, sem conhecimento nenhum, e a partir do nosso trabalho que fazemos, tanto no plano espiritual, quando não estamos aqui, em melhorarmos, ajudando, tanto no plano material, quando nos bate à porta alguém carente, precisando de alguma coisa, e nós abrimos a nossa despensa e trazemos 1 quilo de arroz, ou fubá, ou café, ou uma bolacha, nós estamos fazendo um ato de amor, porque nós estamos despertos, nós estamos conscientes. Então, quando o corpo, esse corpo, essa matéria inerte, quando ela não percebe, não sente, aí eu vou dizer uma coisa que era tão interessante, que quando eu era pequena, eu morava num sítio aqui, pertinho daqui não, de Garanhuns, né, que é São João, a cidade de São João, sempre está no mesmo tamanho, né, que eu fui visitar um dia desse, e está do mesmo jeito, só tem uns conjuntos que foram feitos e tudo mais. Então, meu avô morava nesse sítio, que chama-se Areias, e porque realmente tinha uma parte que era aquela areia, a água era muita areia. E eu, quando pequena, que eu passava às vezes, eu fiquei com ele até os 5 anos, depois fui para a Bahia, e nesse vai e vem. Mas quando o papai tinha a oportunidade de nos trazer de novo aqui a Pernambuco, aí nós íamos para lá. E eu observava uma coisa tão interessante, porque meu avô não sabia se barbear. Porque a maioria dos homens, eles aprendem a se barbear. Uns não tentam fazer por preguiça. Porque é chato, todo dia você está tirando aquele pelo, tem que estar para estar bonito, tem que estar. Pelo menos dia sim, dia não, dependendo da barba, você tem que fazer aquela barba, tem que ajeitar. Mas ele nunca fez, ele nunca fazia. E eu ficava vendo, por que o senhor não aprende? Não. Aí quando aparecia lá no sítio, nas fazendas vizinhas, uma pessoa que morria, e batia lá no sítio do meu avô e dizia assim para ele: seu Brás, fulano morreu, o senhor pode ir lá ajudar ele a limpar, ajeitar para a gente botar no caixão? E o Lima ia e levava um estojo de barbear, que era um tipo de um canivetezinho, e arrumava e ia embora.
Porque a maioria das pessoas naquela época usavam barbas grandes, hoje está na moda também, né? A maioria dos jovens estão tudo com as barbas grandes. E ele ia lá, e quando uma dessas fez, eu fui com ele. Eu digo, eu vou ver o que o vovô vai fazer na casa dele. Como é. Aí quando ele chegou, ele entrou, porque você estaria esperando. Antigamente se colocava um banco grande, a pessoa que desencarnava, ou botava uma mesa até chegar à funerária, para abrir o caixão, de carro de boi, o negócio não era muito fácil. E ele começava a fazer a barba do defunto. E uma curiosidade que eu sempre tive, eu disse, vovô, já na volta, por que o senhor fez a barba de São José, que ele está morto, e o senhor não faz a sua? Ele disse, olha, eu não faço a minha porque eu me importo muito. A dele eu faço porque eu corto e ele não reclama. Então é inerte, não tem força, não tem sentido, não tem nada. Então ele cortava ela toda, eu acho, do coitado lá. Aí lavava e sabão, você queria ir embora. Então eu quis passar essa experiência que eu tive para mostrar a vocês que com esse fluido que tem, que é o fluido perispiritual, ligado ao perispírito, ligado às funções do perispírito, ligado à função do espírito, porque é através do perispírito que é levado a esse tipo assim, uma irradiação, onde o espírito percebe o que está acontecendo ao seu derredor. E esse trio, que são perispírito, espírito e corpo, juntos, eles trabalham. Então, perispírito, espírito e corpo físico, que é o nosso corpo presente aqui, eles se harmonizam e trabalham, um auxiliando ao outro. Acontece alguma coisa, esse fluido chega até a coisa, chega até o corpo, muitas das vezes chega até o próprio cérebro, né? No sistema nervoso central, onde está toda a ligação de nervos, e ele chega lá e dá aquele fluido e a pessoa desperta. Na catalepsia, porque é interessante, na fisiologia, o próprio fisiólogo que trabalha na fisiologista, os que trabalham na parte, que trabalham assim, naquela época, quando esse livro foi feito, eles não sabiam como acontecia de você ter um desmaio e você ficar inerte. Mas você não estava nem ligado, você estava tudo ali, o conjunto estava completo, espírito, perispírito e corpo. E eles ficavam nesse nervo ali e passava horas, até mais tempo que aconteceu com Lázaro. Aí o que acontecia, eles diziam que era um fluxo nervoso que acontecia e ele nunca poderia imaginar que era através desse fluido que ia acontecer todo esse movimento e como parava. O corpo da pessoa fica realmente parado a ponto de não ficar pálido, a circulação não funciona, fica morto. Aparentemente morto. É tanto que tem um caso interessante, numa cidade que aconteceu, que uma senhora, ela tinha esses ataques. Mas só não sabia que ela tinha esses ataques, era o médico dela, que era o seu ginecologista. Ele que conseguiu, naquela época de 50, 58, perto de 60, ele conseguiu, só sendo ginecologista, trabalhando com ela, que ela tinha um sistema nervoso muito grande, ele percebeu que ela tinha essa catalepsia, que ela tinha esse sistema que paralisa totalmente
o corpo. É como se fosse que você, o seu próprio órgão físico levasse a essa parada. Através de quê? Através de preocupações demais. Através de que naquela época não se falava de ansiedade. Falava que a pessoa estava nervoso. Através do nervoso, a pessoa, através de muita raiva, de um descontrole emocional muito grande, essa pessoa que tem essa tendência, ela parava, dava ataque, desmaiava e parava totalmente. E ela, o esposo dela, depois de 6 horas, ela já começando a suar, o corpo começa a suar, coloca no espelho, não sente nada, eles saíram para comprar o caixão dela. Mas tinha uma vizinha que era muito amiga dessa senhora, chamava-se Valdete, e correu e foi falar que naquela época o telefone só era físico. Os telefones não era telefone como nós temos agora, que falam a hora que nós fizemos com todo mundo. Estava lá preso ali, você tinha que ir lá, e ela lembrou-se desse médico, que o nome dele era Arnaldo Feitosa. E ela foi, ligou para ele e falou que ela estava morrendo, que já ia enterrar, e o marido ia nem para levar para o hospital para ver o diagnóstico de que morte. Foi uma parada cardíaca, respiratória, foi um problema de um aneurisma. O que foi que aconteceu com ela? Então ele já ia comprar o caixão, e foi quando ela foi no consultório desse moço, e ele veio imediatamente e mandou parar, que já estava chegando, as folhas já tinham chegado, o caixão já estava chegando, e ele disse, ela não está morta. Aí ele falou, né? Ela está numa crise de catalepsia. Vamos esperar. Ele, mãe, vamos esperar. Essa mulher passou 9 horas. Depois de 9 horas, aí como fala-se desse fluido, né? Perispiritual invadiu o centro de força dela e ela voltou ao normal. Nas reuniões mediúnicas daquela época, existiam muitas das vezes espíritos que vinham através dos médiuns e diziam, gente, vocês me enterraram vivo, vão lá, pode ir lá no caixão que eu estou enforcado, vocês me enterraram vivo. Eles não tinham conhecimento nenhum, e muita gente morreu assim, e muita gente. Depois de todo esse processo, começaram a estudar e mudou. Hoje só se enterra, a não ser que o cadáver esteja em muita decomposição, esteja totalmente, que não pode passar das 7 horas ou de 8, mas tem que passar pelo menos de 12 a 24 horas. Porque eles não sabem o tempo exato que isso poderia acontecer. Então, por causa desse caso dessa senhora, que começaram lá na Bahia, esses neurologistas, esses médicos que começaram a trabalhar, porque não existia como medir a frequência cerebral. Hoje, já se mede. Se a pessoa tiver um ataque desse, a pessoa vai lá também no tubo daquele, faz uma ressonância, está lá o cérebro trabalhando. Então, veja quanto é bom e quanto é maravilhoso a ciência. O Espiritismo, ele anda com a ciência. E ele sempre fala, o próprio Kardec já disse, se dentro da ciência for reconhecido que o Espiritismo não está certo, deixe o Espiritismo e siga a ciência. E agora nós observamos que as pessoas que fazem doações de órgãos, veja como é diferente. Morreu o cérebro, o centro não está funcionando mais,
tem que tirar os órgãos, porque ele não tem como funcionar. Porque o espírito, ele atua através do cérebro nosso. Ele movimenta, é coligado todo o corpo, mas o cérebro, quando há uma morte natural de uma pessoa, como é que começa a morrer? Começa os pés. Ele começa a resfriar os pés. O fluxo sanguíneo não chega até os pés. E a gente observa quando tem uma pessoa, principalmente pessoas que têm doença de câncer em estado final, que a maioria deles é colocado quase que de cabeça para baixo, para ver se o fluxo sanguíneo chega até o cérebro, para tentar salvar a pessoa. E aqui tem um caso que ele fala, muito interessante, de uma morte, que é por isso que eu falei com vocês sobre o nosso lar, né, que é os mensageiros que estão passando, que tem a história desse rapaz. E aqui ele conta também, o Kardec, ele nos mostra um caso desse, né, que a interrupção, deixa eu ler aqui um pouquinho. Então, como antigamente eles não tinham como explicar como é que surgia esse efeito de a pessoa parar, totalmente como se estivessem mortos. E ele conta um caso muito interessante, que de um caso de uma pessoa que estava doente e de repente ela tem uma lesão muito grave, não sei, vamos dizer, o aneurisma rompeu no cérebro, porque estoura, né? Que é uma veia que enche, rompe, estoura. O que é que acontece? O espírito saiu do corpo. Mas o perispírito, veja só como é que é, ficou ligado em alguns pontos. Ele não conseguiu sair, ele ficou lá. E o fluido, e que esse cordão, quem assistiu o filme mostra que há um cordão aqui, né, atrás, para quem está vivo, que vai visitar o plano espiritual, que ele mostra o grosso assim, para a pessoa perceber, né? Quando tem esse cordão, porque o cordão é translúcido, ele tem uma cor, mas ele é mais fino, mas é fino, ele não é mais que isso. Mas a gente mostra para a gente ver como é que é. Quando você faz um desdobramento, o que é um desdobramento? É você dormir e sonhar. O sonho fisiológico é o sonho do dia a dia, do cotidiano. É aquele sonho que você está preocupada, aí você sonha. Às vezes, os sonhos mais normais, que é aquele de você quer comprar alguma coisa, vamos dizer uma roupa, e você precisa dessa roupa para você ir para uma festa, e você precisa dessa roupa, e isso fica num estado de preocupação tão intensa que se grava no seu consciente e você sonha, quando é de noite está sonhando. Você vai abrir guarda-roupa para vestir a roupa não está. Você procura o sapato não acha. Tudo que você procura, você não encontra, porque é um sonho orgânico do próprio cérebro. O sonho de desdobramento é aquele sonho que você sai. É quando se vê o cordão fluídico. Você viaja, a pessoa chega aqui, pega, carrega, vamos aí dar uma volta, e você sai, e você vê seus antepassados, uma mãe que passou por plano espiritual, uma pessoa amiga, e a gente conversa com ela, isso é normal. Se o cordão permanece, o espírito retorna ao corpo. E nesse caso, o espírito deu uma escapuída. O processo de desligamento do fio, como o perispírito estava junto da pessoa, em alguma parte do corpo, esse fio, você já viu, tem um fio grosso que faz, dependendo do grau de intensidade da energia,
ele é um condutor. E tem aqueles fios que tem vários fiozinhos. Vocês já viram? Que você abre botar numa coisa, numa antena, num negócio desse, ele tem vários fiozinhos. Então você tira, separa, enrola de um lado e de outro e faz uma tomada. O perispírito é quase idêntico a isso. Então, alguns fios se soltaram e outros ficaram ligados. Aí, essa pessoa está no hospital e está inerte, totalmente parado. E as pessoas chegam para visitar e dizem assim: puxa, ele está no fio da vida. E realmente é o fio. É o fio que está ali ligado. Quando, veja como é que mostra. Quando o perispírito e esse fluido perispiritual percebe que não é a hora da pessoa desencarnar, eles jogam essa energia, esse fluido, e o espírito volta. E ele incorpora novamente no corpo. E a pessoa volta a viver. Isso é chamado de ressurreição, que muita gente diz: mas fulano estava morto, e rezaram e ele ressuscitou. Não ressuscitou, porque se ele tivesse morto, ele não voltaria. Ele não voltaria. Então é isso que acontece. A pessoa volta para o corpo e depois vai viver naturalmente, sem nem lembrar que passou. Já tem outras pessoas que estão também, tudo isso faz parte desse assunto. Um parente seu que está em coma. Ele está inconsciente para nós. O corpo dele está inerte. Respiração muitas das vezes através de aparelhos, através de tubado. Mas ele está vivo e ele escuta. O espírito não se desligou. O espírito é o que comanda o corpo físico, junto com o perispírito, ele não se desligou. Então a gente canta para ele. Meu filho ficou em coma 28 dias. E toda vez que eu entrava no hospital, eu cantava para ele. Tinha uma música que eu cantava para ele lá parado, todo entubado, numa situação difícil. E eu cantava. Que era uma música até de um rapaz que ele faz, que eu também esqueci do nome dele. Ele trabalha com curas magnéticas. Então, a cura através do passe magnético. Meu Deus, eu estou vendo ele aqui, não consigo dizer o nome dele. Eu sei que ele é médico, Jacomelo. Fica naquele estado ali, né? Jacomelo. Então, eu cantava para ele. A música de Jacomelo, porque ele canta umas músicas bonitas, espírito, e eu cantava só um trechinho da música. Eu cantava assim: deixe de chorar e volte a sorrir. Você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grato a Deus. Ele é que abençoa os filhos seus. Todas as vezes que eu ia, 3 vezes eu ia para olhar ele, eu cantava só esse trecho de música para ele. E a médica que estava de plantão, ela dizia para mim: minha filha, não adianta você cantar, ele não está vendo nada. Seu filho não vai mais andar, seu filho não vai enxergar. Não tem médico que só parece que é meio doido? Eu acho que ela é uma pessoa muito sofrida. Ela devia ter um sofrimento na alma tão profundo que quando tinha um médico lá que chamava Augusto, que era cardiologista, que eles são pedidos por vários, né, quando estão nesse estado, somente um acidente. Ele dizia para mim: oh, meu filho, olha a diferença. Continue orando. Cante para ele vai te escutar. Esse tormento passou-se 2 meses e 28 dias.
e ele voltou. Então a gente não pode dizer nada para quem está. Até as pessoas que sofrem de demência mental gravam o carinho. Sente a necessidade da pessoa pelo carinho. Então, tudo que nós vivenciamos, nós somos seres sugestivos. Nós somos os seres que temos, quando vocês entram no seu trabalho e alguém diz assim para você: poxa, tu tá pálida, viu? A pessoa quer correr para o espelho para olhar logo no banheiro, para ver que estou morrendo, não estou sentindo nada. É autossugestão. Se nós bem soubéssemos que nós somos pessoas ainda que não sabemos lidar direito com as pessoas que estão doentes ou em fase terminal, de câncer ou de qualquer outro segmento de doença, de dor, teríamos que levar sempre uma palavra para aquela pessoa: você não vai morrer. Essa palavra dá para o doente um ânimo íntimo interno que ele luta intimamente para não morrer. Porque só morre quando chega o momento certo de morrer. Mas tem pessoas que ganham maratona, ganham tempo na terra. E ele volta a viver. É tanto que quando ele despertou, eu fiquei tão preocupada com ele. Quando ele começou mesmo lá na UTI, pegava na bandeira, agitava. Quando ele despertou, e quando foi uma vez, ele já estava no quarto e ele começou a cantar esse trecho da música. Deixe-me chorar e cantar música. Você ouvia? Mamãe, eu ouvia você cantar. Enquanto vida, quando se está em momentos de final, que nada acontece que não seja um momento nosso, há tempo de recomeço, há tempo de renovação, há tempo de nós buscarmos viver. Por quê? Porque o maior presente do ser humano é essa oportunidade agora de estar vivo. Uns ainda brincando no carnaval, já sem força. E os espíritos bondosos estão lá cuidando, para ver se não morre de tanto pular, feito pipoca. Mas isso tudo faz parte do movimento corporal. Tem uns que não gostam de pular, mas tem outros que gostam. Onde você vai perder a sua vida, ir para um lugar novo, ruim, porque você brincou? O que nós não podemos fazer nunca é machucar as pessoas. É a única coisa que está registrada lá no plano espiritual nosso. Não é porque você tomou uma bebida a mais, seu filho tomou e você fica desesperada, meu Deus, vai morrer. Não é isso que vai fazer ele perder a vida dele. O que vai fazer ele perder a vida dele é ele deixar de amar, ele deixar de cuidar, de respeitar, de assistir quem está necessitado. Onde quer que nós estejamos, temos que levar o melhor que temos. Porque eu digo uma coisa para vocês, isso é sincero. Porque eu estive com meu filho 3 anos nessa penitência com ele em todos os hospitais daqui de Recife, até o momento em que ele partiu para a parte espiritual, aos 23 anos. E eu digo para vocês, onde quer que você esteja, se você pensa em Deus, anjos aparecem para te ajudar. Através de uma enfermeira, através de um vizinho de cama, através de uma pessoa que está passando no corredor e você vê sua aflição. O que nos afasta do bem
é nós não termos bem. E o sentimento maior que o ser humano tem que ter, em primeiro lugar, é para consigo mesmo. Nós temos que estar sempre no lugar do outro. Porque eu não posso ser feliz deixando alguém infeliz. A gente não pode viver com o que a gente não quer. Mas a gente tem que ter a coragem de dizer, antes de ferir e machucar. O mal do casamento ou da vida onde você estiver trabalhando é você sempre ver o outro. Porque se vocês têm um chefe que não é legal, é porque nós vamos aprender com esse chefe que não é legal. O que é que a gente vai aprender com ele? A paciência, a perseverança. Vamos vencer pelo cansaço. Então é isso que nós estamos dizendo. Nós não podemos deixar um filho ou uma pessoa, um parente ou um vizinho morrer porque vai morrer. Porque ninguém morre, gente. A gente só sai para outra dimensão. E é isso que eu tenho que dizer para vocês. Então a ressurreição, esse fruto estranho que às vezes, que é a parte orgânica da gente, quantas pessoas têm? Quando você está bem concentrada no seu trabalho, você escuta alguém brincando, ou escuta, se você está aqui, eu estou aqui no meu computador trabalhando, um monte de papel para registrar muita coisa, vocês escutam se alguém está conversando? Não. É como se nós saíssemos. Isso acontece com as pessoas que têm convulsões. Eles não sentem nada. Eles podem quebrar a perna na hora da convulsão, que são poucos minutos, segundos, e eles não sentem nada. Porque a mente não está ali. Bem assim somos nós. Se nós não podemos dizer nada no momento que nós estamos irados, o melhor que temos a fazer é calar. Fazer um Pai Nosso, aquele Pai Nosso que a gente nunca começa e nunca termina. Pai Nosso que está no céu, Pai Nosso que está no céu, santificado no sabor. Mas essa sintonia que você está fazendo nessa vibração vai te levar a se distanciar daquela ódio, daquela raiva. E de repente você vai estar com a razão. E quando você estiver com a razão, você sabe dizer sim ou não. Ou dizer para a pessoa, não adianta. Você não vai me machucar com isso. Que Deus possa nos iluminar, nos amparar, colocar a paz e a alegria em nossos corações, para que nós possamos viver aqui na terra com toda essa nova